Duas coisas que eu falo há muito tempo com você aqui dentro do canal é: não lute contra a tendência de alta do ouro e aceite que Bitcoin está em um bear market profundo. Se você tivesse feito isso lá atrás, desde quando eu comecei com toda essa história sobre ouro, que foi em março de 2025, e falando que Bitcoin está em bear market profundo, desde quando a gente estava lá nos 120 mil dólares, nesse momento a sua carteira ela estaria em all-time high. E saiba que ainda não é tarde de você aceitar isso. Afinal de contas, o bear market do Bitcoin, ele ainda não se estendeu, ele ainda não piorou. Sabe aquelas pessoas que estão esperando um pivô de alta, um pivô de baixa dentro de um gráfico semanal? Então, elas irão se desesperar na segunda fase do bear market. Saiba que nós estamos vencendo a primeira e são 3 fases de bear market. Mas, diante disso, enquanto a gente tem essas 3 fases acontecendo, a gente também tem a oportunidade de tradar o Bitcoin no curto prazo, para que a gente continue fazendo dinheiro mesmo em bear markets profundos. E nos últimos dias, a gente não pode negligenciar que Bitcoin voltou dentro de uma região de preço barato. E aqui a gente deve buscar por novas posições de trade mais uma vez. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar ali a nossa análise, quando a gente olha para o ouro, meu caro, subindo 3% dentro do dia, isso daqui até parece mesmo o próprio Bitcoin. Tem uma volatilidade muito boa para alta, né? Quando a gente está vendo o ativo simplesmente subindo, rompendo máximas históricas dia após dia, querer lutar contra essa tendência aqui, para mim, é amadorismo total, sabe? É você acreditar que o capital ele vai rotacionar para Bitcoin, é você acreditar que os metais preciosos estão vivenciando uma bolha. Olha só, quando a gente fala sobre o Bitcoin, ninguém fala essas coisas, né? Porque você está simplesmente recebendo a informação que você quer. Você investe em Bitcoin, então você aceita que a alta dele é bem exponencial. Agora, quando a gente está vendo um concorrente do Bitcoin ali que é ouro subindo em uma bela alta assim, a gente quer que essa alta acabe porque estamos fora dessas movimentações. É por isso que as pessoas querem que o capital ele rotaciona para Bitcoin. Obviamente que aqui onde que nós estamos, jamais você vai comprar o ativo porque nós estamos em movimento de ação, não movimento de reação. Felizmente, os movimentos de ação de ouro, eles são muito intensos, né? Então, geralmente a gente vê a alta se estendendo durante um longo período antes de entregar um pullback. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós compramos todos os pullbacks que acontecem nesse ativo. A gente fez aportes lá nos 3.900, a gente fez o último aporte lá nos 4.300 também. A gente vem comprando ouro desde março de 2025 e a gente vem surfando essa tendência de alta. Não é à toa que, se a gente olhar para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, nós estamos mais uma vez em um time high. E olha só, me dá um prazer imenso em falar isso para todo mundo. A carteira Rumo ao Milhão ela está em all time high mais uma vez, ou seja, a maior quantidade de patrimônio que a gente já acumulou até o presente momento. E ver que nós estamos em all-time high, com Bitcoin em bear market profundo, com quedas nas altcoins absurdas, e entendendo que mesmo dentro desse cenário nós continuamos fazendo dinheiro, isso me dá um orgulho muito imenso, porque isso mostra que sim, o meu trabalho ele está funcionando para os meus clientes. E uma coisa que eu adoto como regra dentro da Block Capital é que o meu sucesso, ele depende do sucesso dos meus clientes. Então saber que tá todo mundo em all time high, todo mundo com patrimônio na máxima histórica, cara, é simplesmente muito gratificante, porque eu sei que o meu sucesso é só questão de tempo, os meus clientes estão tendo sucesso nesse processo. E muito parte disso daqui, muito parte de toda essa alta que você está vendo dentro da carteira Rumo ao Milhão, vem porque nós não estamos teimando contra essa tendência de alta, nós estamos respeitando essa tendência de alta. E até quando a gente vai respeitar essa tendência de alta? Até ela ser revertida. A partir do momento que a gente reverter essa tendência de alta, recentemente eu comentei muito com você
que a gente deveria ficar ligado que ouro também estava formando uma cunha ascendente, onde se a gente fizesse o rompimento disso para baixo seria muito crítico. A gente está acompanhando dia após dia, mas o fato é que enquanto nós estivermos dentro dessa tendência de alta, essa será a maior posição na minha carteira, dentro da carteira rumo ao milhão, porque pode ter certeza que essa posição aqui está colocando muito dinheiro no bolso, tá? Enquanto isso, algumas pessoas estão tentando pegar as altcoins. Olha o que está acontecendo com o mercado cripto. O capital que está nas altcoins é a linha roxa, o capital que está no ouro é a linha vermelha. Veja que a gente tem um capital fluindo para o ouro desde novembro de 2024, onde a gente vê esse capital entrando aqui meio que sem freio, cara. A gente está vendo muitas pessoas no mercado cripto com interesse em ouro. Esse interesse está dentro dos ativos que são lastreados em ouro. Agora, quando a gente olha para as altcoins ao longo do mesmo período, veja o capital saindo de dentro das altcoins. Veja que ninguém quer esses ativos, somente os amadores estão acreditando na grande altcoin season. Somente aquelas pessoas que são iludidas, elas estão acreditando que os bons projetos eles vão performar absurdamente. E essas pessoas, você sabe o que elas fazem todos os dias? Elas abrem um computador, abrem o gráfico daquele ativo e elas rezam para que o preço do ativo volte a subir. Porque não tem dados, não tem fundamentos, não tem price action, não tem análise on-chain que faça com que essa parada suba nesse momento, porque a gente tem ausência de demanda por esses ativos. Grandes players não estão investindo em altcoins. A gente está vendo todos os books sem liquidez nesse momento. A gente vê a queda das altcoins sendo extremamente acentuada. Esses são períodos, sim, de bear market profundo, se bem que a altcoin ela está em bear market desde o ciclo passado. E tem pessoas teimando contra isso, querendo acreditar que Ether não é uma altcoin, querendo acreditar que Ether é a segunda maior blockchain e que a gente tem todo o DeFi ali dentro e que essa parada vai subir para 10 mil dólares. Cara, para com isso. Olha para o ouro, vai investir nesses ativos que estão em tendência de alta. Você está nesse mercado para quê? Para ficar de mimimi? Para se apegar a bons projetos? Você está aqui para acumular token dentro de uma carteira digital? Ou você está aqui para fazer dinheiro, para atingir a sua liberdade financeira, prover segurança, liberdade, conforto para sua família, sentar no restaurante, pegar o cardápio, escolher aquilo que você quer comer, sem olhar para o preço dos pratos e simplesmente para os ingredientes. Realizando seus sonhos, comprando aquilo que você sempre desejou na sua infância, por que não comprar aquela sua Mercedes, aquela sua McLaren? Por que não? Por que não fazer isso? Desde que você esteja focando em enriquecer de verdade, acumular patrimônio. E não, meu caro, ficar rodando token, bom projeto, dentro de uma wallet digital, um dinheiro que você nem vê e nem consegue usar, por exemplo. Saiba que a gente utiliza momentos ideais para a gente investir nesses ativos. Sim, eu, Guiteles, adoro também investir em altcoins, mas no momento certo, quando a gente tem capital fluindo para esses ativos. E agora não é o momento desses ativos. Prefiro investir em ouro porque ele está simplesmente subindo em relação a esses ativos, ganhando capital. Bom, entendendo aí que não é o momento das altcoins, tá? A gente sabe que estamos diante de uma oportunidade no Bitcoin. Duas coisas que fazem com que a carteira rumo ao milhão ela esteja em all-time high, uma é o ouro e a outra é que a gente sabe vender muito bem dentro da carteira rumo ao milhão. Veja que há 5 dias a gente vendeu Bitcoin em 95.670 e vendemos Solana também em 142,90. E de lá para cá a gente só tem a nossa posição em ouro, só que agora a gente vai buscar por novas compras dentro do Bitcoin. Por que nós vamos buscar por novas compras dentro do Bitcoin? Gráfico de 4 horas, RSI em região de baixo risco. Quando a gente olha para o ativo, ele está perdendo a média de 200 períodos. Se a gente vê a região que nós estamos, está tendo aumento de volume. Aqui a gente vai causar capitulações periódicas, desespero. As pessoas vão começar a acreditar que a queda ela vai se estender, elas vão liquidar as suas posições sem pensar de maneira irracional. Em algum momento, a gente vai ver um interesse institucional acontecendo nesse ativo. Esse interesse institucional, ele acontece quando a gente tiver candles de reversão. Quando a gente tiver esse sinal, vai ser um sinal para a gente tomar novas posições dentro do Bitcoin. Lembrando que eu venho tradando Bitcoin dentro da carteira rumo ao milhão há muito tempo.
desde quando a gente vendeu ele nos 120 mil dólares. Surfamos essa movimentação de alta, vendemos lá nos 90 mil dólares. Surfamos essa movimentação de alta, vendemos lá nos 91 mil dólares. Agora, pela terceira vez, surfamos essa movimentação de alta e vendemos lá nos 95 mil dólares. Já tradamos ele 3 vezes aqui dentro dessa região. Vamos partir para o nosso próximo trade assim que a gente tiver sinais de reversão acontecendo. Por que eu estou buscando por compras no Bitcoin nesse momento? Bom, estamos dentro da região de preço barato, que é entre a linha dourada e a linha roxa aqui embaixo. Dentro das fases de bear markets profundos, vai ser comum com que a gente veja o preço flertando aqui abaixo da linha dourada. Dentro das fases de bull market, a gente sempre vai parar dentro da linha dourada. Entendendo que nós estamos em bear markets profundos, a gente pode aguardar até mesmo uma queda maior ali. A gente pode ver ainda um flush acontecendo no Bitcoin, mas o fato é que nós já estamos na região de preço barato. Diante disso, eu já tenho uma visão total para compra. Já estou preparado, olhando para poder comprar o ativo. Se a gente olhar para interesse institucional, a gente consegue ver que há um interesse institucional aqui nos 90 mil dólares. Pode ser que esse interesse aqui, e lembre-se, isso daqui é uma intenção dentro do book, não significa que será executado, porque muitas das vezes, quando o preço chegar naquela região, o market maker ele pode tirar aquela ordem, porque o book de ofertas acaba tendo já ofertas ali, e o market maker ele quer sair daquela posição ou ele não quer mais abrir aquela posição. Então, isso daqui é um interesse em compra. Caso a gente tenha esse interesse sendo executado, pode ser sim que essas ordens aqui apresente a nossa entrada institucional. E pode ser que nesse momento a gente tome a nossa decisão de entrada dentro da carteira rumo ao milhão. E nós vamos comprar o Bitcoin acreditando que ele vai voltar para 102 mil dólares, acreditando que ele vai para 150 mil dólares. Cara, é muito amadorismo para você falar em 150 mil dólares antes do ativo mostrar uma recuperação de Fibonacci em relação à queda que ele teve. Desculpa, mas eu vejo cada coisa por aí. E quando a gente está falando sobre isso daqui, é operação de curto prazo no Bitcoin. Se eu tomar novas decisões de entrada em Bitcoin na carteira rumo ao milhão, será mais uma vez para poder tradear o ativo e não para holdar o ativo, porque nós estamos em bear market profundo. E essa é a estratégia que eu adoto nesse momento. Que é a prova viva de que isso funciona? Olha o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Que dia que o Bitcoin bateu o topo histórico? Dia 6 de outubro, nós tínhamos 43 mil dólares. Hoje nós temos o quê? 51 mil dólares. Então, significa que essa estratégia está funcionando e funcionando bem. Por que nós não vamos holdar o ativo? Estamos dentro dessa região vermelha aqui, são as regiões mais críticas do Bitcoin. Bear Market 2014, 2018, 2020, banimento da China, Corona Crash aqui, a queda de 2019 também estava dentro dessa região vermelha. Entenda que essas regiões vermelhas são regiões extremamente perigosas para os investidores que querem holdar os ativos. Então não procure holdar o ativo nesse momento. Por que eu falo muito sobre bear market profundo? Porque o ciclo ele já foi entregue, a gente já saiu de capitulação, bateu euforia. Como todos os ciclos passados, saímos de capitulação, batemos euforia, saímos de capitulação, batemos euforia. Depois que a gente bate euforia, o que a gente busca ali no ciclo? Capitulação novamente. Então tudo que eu posso esperar aqui é uma capitulação cíclica no Bitcoin. Por conta disso, acredito que nós estamos em bear markets profundos. Essa capitulação ainda está bem longe de acontecer. Lembre-se que nós estamos na primeira fase do bear market profundo. É como se a gente olhasse para o ciclo passado e estivéssemos dentro da região ali dos 40 mil dólares, onde tem aquele sentimento ainda de será que nós estamos em bear market ou não? Vamos aguardar o pivô de baixa? Talvez a gente possa investir nisso daqui, porque ele vai voltar a subir, está bem descontado. A gente ainda está naquela dúvida, naquela dualidade. A segunda fase do bear market profundo é quando todo mundo aceita que nós estamos em bear market profundo. E a terceira fase é quando tem a capitulação acontecendo. Ainda falta chão ainda para a gente ter essa capitulação acontecendo, simplesmente esteja preparado para ela, porque possa ser que essa capitulação cíclica seja a sua maior oportunidade em uma janela de 5 anos pela frente, beleza? Bom, uma posição que eu venho comentando com você aí há bastante tempo é sobre a strategy. O que acontece com a strategy? A gente já está vendo esse ativo entrando em fase de capitulação. A gente não tem dados on-chain para avaliar isso daqui, mas a gente utiliza o price action.
Quando a gente olha para essa fase de capitulação, que é esse aumento de volume, depois da gente ter tido uma queda extremamente intensa, machucando muitas pessoas, devolvendo 78% da alta que aconteceu recentemente, a gente começa a ter interesse sobre capitulação iniciativa. Capitulação é um movimento que leva muito tempo. Eu quero que você observe que a MicroStrategy está lateralizando dentro desse canal e está tendo um aumento de volume muito grande dentro dessa região. Isso daqui mostra interesse institucional. Esses institucionais eles vão travar esse preço para que a gente não saia dessa região tão cedo, porque lembrando, eles querem acumular a maior quantidade que eles podem. Muitas das vezes eles têm alguns bilhões para colocar dentro do mercado, e para você colocar alguns bilhões dentro de qualquer ativo, o que você precisa fazer é comprar 3 milhões, vender um, comprar 3, vender um, comprar 3, vender um. Você passa uma janela aí de um longo período fazendo isso. E quando você soma tudo no final ali, você vê que você conseguiu atingir aquele seu objetivo de comprar a quantidade que você tinha. Por isso que se chama acumulação. Eu acredito que a Strategy está passando por uma acumulação. Então, diante desse cenário, eu tenho interesse em abrir posições na Strategy. É para holdar o ativo para sempre? Não. É posições sendo totalmente estratégicos, entendendo que pode ser que eu esteja errado, não seja uma fase de capitulação, e pode ser que a fase de capitulação ela vai acontecer mais embaixo ainda. Mas o fato é que depois de uma queda como essa de 72%, do ativo estar sentado em 0,786 de Fibonacci, eu tenho interesse em abrir posições nesse ativo. E o porquê que eu falo sobre acumulação institucional? Várias vezes eu já comentei aqui com você no canal que o Michael Saylor, ele é o maior laranja do mercado financeiro americano. Poucas pessoas entenderam isso aqui, elas entendem que é uma crítica em relação a Michael Saylor. Não, mas na verdade isso é uma realidade em relação a Michael Saylor. Olha só. Durante muitos anos, os institucionais eles não conseguiram investir em Bitcoin. Eles viram esse ativo performando muito bem, só que eles não podiam investir nesse ativo. Até hoje, tem muitos fundos que não podem investir nesse ativo. Algumas pessoas acreditam que a abertura dos ETFs é onde iria proporcionar o capital institucional para esses ativos. Só que no final das contas, a gente viu que a maioria que compra os ETFs acaba sendo o varejo. Então a BlackRock ela não compra Bitcoin para ela, porque ela ainda não pode, ela fornece ETF ali para os clientes e ela ganha em cima de uma corretagem. Só que esses caras descobriram como fazer dinheiro com Bitcoin, que é exatamente tendo um laranja no mercado financeiro. Olha só, se a gente tem uma empresa que ela compra Bitcoin e o seu patrimônio está relacionado a Bitcoin, significa que se eu invisto nessa empresa, eu estou investindo diretamente no Bitcoin. E possa ser que essa empresa ela seja até mesmo um alfa do próprio Bitcoin. Por isso que a Strategy subiu o dobro do que o Bitcoin nesse ciclo. E essas empresas, esses grandes institucionais, eles estão investindo na Strategy, investindo de uma maneira bem pesada. E não é o que eu acho, mas sim o que os dados apontam. Olha só, se você buscar os acionistas da Strategy, olha quem são os acionistas da Strategy. 7,4% é a Vanguard, a gente tem a BlackRock com 5,4%, Morgan Stanley 3%, JP Morgan, quem não investe em cripto, quem fala mal de cripto tem quase 2% das ações da Strategy. Esses caras eles estão investindo em Bitcoin de maneira indireta e não de maneira direta. Eles estão fazendo dinheiro que eles querem fazer com o próprio Bitcoin, não com os ETFs, mas sim com a Strategy. E quando a gente fala em um laranja, é só uma peça-chave ali para que você possa utilizar aquela peça para você ter os seus resultados. E entendendo isso, entendendo que esses grandes players como Vanguard, BlackRock, cara, JP Morgan, todo mundo está com interesse em compra na Strategy, entender que ela teve uma desvalorização de 72%, entender que ela está impossivelmente em fase de capitulação, me mostra quem são os grandes investidores. E isso daqui me mostra quais são os padrões que esse ativo ele pode ter, que é uma capitulação lateral. Aqui sim eu tenho interesse em entrar em posições nesse ativo. É porque eu gosto da Strategy? É porque eu acho que Bitcoin vai bater $1 milhão? É porque eu acredito que eu só preciso acumular 0,1 Bitcoin? Ou é porque eu vou com a cara do Michael Saylor? Não.
Invisto na Strategy porque eu estou enxergando uma oportunidade de multiplicar dinheiro. E de maneira estratégica eu vou entrar nesse ativo. Vou abrir posições estruturadas, entendendo com o que eu estou lidando, aonde que eu estou, e vou simplesmente comprar esse ativo. Aqui é você ser totalmente profissional, uma pessoa fria, uma pessoa calculista, entendendo os dados ali, entendendo a matemática ao seu favor e vendo se vale ou não você abrir aquela operação. Mas, meu caro, pode ter certeza que Vanguard, com 3 bilhões e meio investido dentro desse ativo aqui, eles vão tentar acumular a maior quantidade possível que eles conseguirem. Gui, mas você falou que Bitcoin ele ainda não teve a sua fase de capitulação e a Strategy está relacionada com Bitcoin. Sim, você tem razão, só que eu quero que você veja que no ciclo passado a Strategy bateu fundo dia 12 de maio de 2022. E lembre-se que o Bitcoin ele foi bater fundo em novembro de 2022, quando a FTX quebrou. Eu quero que você veja que a Strategy ela já tinha encontrado um fundo muito antes do próprio Bitcoin. Aqui eu não descarto a possibilidade de sim a gente já ter encontrado um fundo nesse ativo antes mesmo do Bitcoin. O fato é que eu abro uma operação estruturada dentro desse ativo. Uma operação que sim, ela tem um gerenciamento, ela tem uma estratégia, ela tem um acompanhamento e eu vou saber o momento também de vender no prejuízo, caso eu precise. O momento de estopar essa operação, sabendo que não está acontecendo a capitulação aqui, ela vai acontecer mais embaixo, então eu preciso me desfazer dessa posição, preciso aceitar. Caso você queira ter acesso às minhas decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão, caso você queira copiar e colar os meus resultados de dentro da carteira Rumo ao Milhão e ver também de bônus as minhas decisões em cima da Strategy, a minha estratégia em cima desse ativo, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, aonde eu, Guiteles, tomo todas as decisões de compra, de venda, faço gerenciamento do ativo, acompanhamento, você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Decisões essas que colocam a nossa carteira na data de hoje em all-time high. Uma coisa eu te garanto, se você ainda não entrou dentro da carteira Rumo ao Milhão, você está deixando dinheiro na mesa nos últimos dias, porque afinal de contas nós estamos em all-time high. Pode ter certeza, meu caro, que dentro da carteira Rumo ao Milhão eu vou te guiar no ponto de compra e no ponto de venda também, não apenas comprar e holdar os ativos. Quer estar junto comigo ao longo dessa jornada? Clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio e não de acumular bons projetos. Caso você queira acumular patrimônio, eu consigo te ajudar. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui, onde você pode acessar isso pelo computador também, ver qual que é a estratégia, por exemplo, a publicação feita há 5 dias de follow-up, explicando para os meus clientes aonde seria o ponto de stop gain, que foi acionado, 95.670 em Bitcoin, Solana 142,90. Aqui dentro você consegue tirar todas as suas dúvidas comigo também. E aqui abaixo eu te mostro o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda, a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira totalmente dinâmica, focada em multiplicar patrimônio. Se a gente precisar rotacionar das criptos para o ouro, a gente vai. Se a gente precisar olhar para a Strategy e investir nesse ativo para multiplicar dinheiro, a gente vai também olhar para a Strategy. Pode ter certeza, aqui é sem apego, de maneira fria e calculista, entendendo aonde tem oportunidade dentro do mercado financeiro e investindo nesses ativos. Uma coisa eu te garanto, quando você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, você me verá no campo de batalha, dando o meu melhor para comprar e vender os ativos também. Colocar aquele dinheiro no nosso bolso, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!